alegria, estamos iniciando mais uma semana de trabalhos aqui na casa, mesmo com feriadão, com frio, com tudo, a espiritualidade não para. Então sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos com a graça do Mestre. A gente começando o dia um pouco mais triste, né, com o passamento do Papa, e vamos em frente, né, agradecendo por tudo que ele deixou aqui, e que o seu trabalho não seja em vão, jamais, nunca. Pedindo a todos que nesse momento desliguem os celulares, para que a gente possa se concentrar na atividade aqui a ser realizada na noite de hoje. Tá, e a gente vai começar. A Sônia tem aqui uma palavra para a gente fazer antes do nosso relaxamento. A Sônia tem uma mensagem aqui para a gente. Vamos nos concentrar e com muito amor e respeito vamos elevar nossos pensamentos ao Papa Francisco, o primeiro pontífice latino-americano. Gratidão. Gratidão por tantos ensinamentos que nos foram passados, principalmente de seu acolhimento à diversidade e respeito a todas as linhas religiosas. Perdemos uma liderança importante nesse mundo tão conturbado, em que pessoas ensandecidas tentam fazer de seus ódios leis, se espelhando sempre em São Francisco, na sua humildade, para se embrenhar em seu papado, cheio de desejos voltados para o bem, o diálogo e simpatia. Receba, Papa Francisco, nosso carinho. Vai em paz, descanse em paz. Vamos passar para a Rosa, para a nossa leitura de preparo do ambiente. Esse texto é um texto que vai entrar no segundo livro, Reflexões, tá? Ainda não tem o segundo livro, mas já está sendo preparado. A espiritualidade já tem enviado alguns textos. Então, esse faz parte desse segundo livro. Novos tempos. Aquietai-vos. Novos tempos estão chegando. Deixai a alma livre, sem amarras que possam lhe prender. Seja livre em pensamentos e amor. Ame-se. Só assim será realmente livre. Não espere o amanhã para encontrar com o seu eu mais profundo, onde não existe o tempo e sim o sentimento, onde no silêncio da alma possa expressar livremente suas emoções, para que aflore em seu ser os sentimentos mais profundos e realmente se conecte com o amor e se aceite com suas imperfeições, pois só as reconhecendo podemos realmente começar a mudar. Ninguém é perfeito. A perfeição nesse mundo onde estão não existe. Comece a mudança se amando. Foram criados para amar. Todos são cocriação com o divino. Fomos feitos a partir do amor dele pelo universo. Somos partículas desse amor. Todos estamos conectados. Viemos da mesma fonte. Aceitem os novos tempos, onde o amor possa florescer. Só assim sobreviverão. Sem união, sem amor, sem compreensão, vocês nada são. Portanto, não percam mais tempo. Ou mudam, ou perceberão, sem amor nada existirá. O caos se instalará e terão que recomeçar em ambiente muito hostil, onde a brutalidade imperará. Esqueçam as disputas e amem-se. Lindo demais, né? Vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos a vossa presença, a nossa jornada, a nossa caminhada.
que possa nos trazer para essa noite de hoje, assim como toda a espiritualidade superior, toda a egrégora de luz, aqui em nossa casa, em nosso ambiente, em nossa jornada, as mensagens e ensinamentos, os estudos da noite de hoje, abençoados por sua graça, por sua luz, para a nossa jornada e nossa caminhada. Gratidão, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, com muita alegria, a gente recebe hoje o nosso irmão José Henrique com o tema A Inapagável Luz de Jesus. José Henrique, boa noite. Queridos companheiros, uma boa noite. Boa noite. Mais uma vez seja uma noite repleta de conhecimentos, aprofundamentos, que isso vai cada vez mais argamassar a nossa condição espiritual, tornando-nos espíritos mais consistentes e mais sólidos e, consequentemente, imunes às tentativas infrutíferas dos chamados espíritos infelizes. Eu não digo imperfeitos, eu prefiro dizer infelizes. Porque há uma infelicidade combater o bem, há uma infelicidade combater o amor, e há uma infelicidade tentar apagar essa luz do Cristo, que é o nosso título de hoje, a inapagável luz de Jesus. Que luz seria esta? Grande pergunta. Consequentemente, Jesus, Espírito puro, só poderia ter uma luz divina. Interessante que nós vamos formar aqui o que eu chamo de um quarteto. 4 condições que, em verdade, estão em nós. E isso nos valoriza muito. Quando entendemos que Deus, Jesus, amor e luz, é esse o quarteto apresentado, está em nós. Há algo mais valioso, mais grandioso que isto? Pois é, e todos trazem este quarteto dentro de si. Então vamos lá para o nosso raciocínio, para a convergência desses fatores. Se não, vejamos. Jesus nos disse claramente: o reino de Deus não encontra-se nem aqui e nem acolá. Encontra-se em vós. Daí ele também ter dito: vós sois deuses. Então o primeiro parâmetro já está resolvido. Se Deus está em nós, vamos assim considerar. Agora, Jesus já nos disse que eu e o Pai somos um. Ora, no bom sentido falando, porque sabemos que perfeição absoluta é só o Pai. Mas Jesus é o perfeito relativo. Através dos seus esforços encarnatórios, não sabemos quantas vezes, muita pretensão querer saber, ele atingiu os chamados píncaros, ou as culminâncias espirituais. Com o Espírito puro, que é o único que conhecemos, o único que o é. Então, o segundo parâmetro, o segundo fator já está claramente entendido. Deus está em nós e Jesus está em nós. Entendendo profundamente o que o querido apóstolo Paulo também já nos disse. Não sou eu, mas quem vivo é o Cristo que vive em mim. Então, Deus e Jesus está em nós. Vamos ao terceiro parâmetro. O amor. O amor está em nós. Pois, como disse João, o evangelista, Deus é amor. O amor é a sustentação da vida, é a sustentação da matéria, dos astros, das galáxias.
enfim. Então o amor, que é o próprio Deus, também está em nós. Se Deus está em nós, então já resolvemos o terceiro parâmetro. Deus, Jesus e amor. E a luz? Essa inapagável luz de Jesus. Vamos lembrar uma outra frase do Cristo. Qual foi esta frase? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Que mundo Jesus está se referindo? Ao mundo externo ou ao mundo interno? Então, enquanto ele está no mundo, seja externo ou interno, ele é a luz do mundo. Então, fechamos o quarto parâmetro. Olha que coisa extraordinária entendermos que Deus, Jesus, amor e luz está em nós. O nosso psiquismo profundo ainda não explorado. O que nos falta é o que chamamos de abertura. Abertura à espiritualidade, à espiritualização, a seguir Jesus. Porque nós estamos fechados, ou encapsulados, ou encastoados nos nossos valores, os valores do ego. O orgulho, principalmente. É o orgulho, o grande adversário a ser entendido, compreendido e trabalhado. Enquanto estivermos nesses limites do orgulho, estaremos fechados, impermeáveis à luz. Então precisamos quebrar essas geleiras, esses padrões em que nós nos situamos, das nossas leis, das nossas regras, estabelecidas por nós. Enquanto isso, estaremos naqueles claustros, naqueles esconderijos, eu chamo também de quistos, fechados, e ficamos ali girando ao derredor de nossas questões, completamente distantes da abertura que se faz necessária. Agora, se abrirmos pertuitos, ou seja, orifícios, para que a luz penetre em nós, as coisas vão se modificando. Vamos tendo mais coragem, mais determinação, mais esperança, mais fé, frente às vicissitudes da existência. Para começar, as vicissitudes da organização física. Tão débil, tão frágil que é o nosso corpo. E o corpo, ele precisa ser alimentado. O nosso querido Allan Kardec diz que precisamos intelectualizar a matéria. Olha que frase brilhante de Kardec. Intelectualizar, compreender para dar uma sustentação fluídica, energética à nossa matéria. Tão frágil, que sucumbe a um mínimo vírus, como vimos recentemente na pandemia. Quantos não desencarnaram e quantos não continuam desencarnando, provando com isso a nossa fragilidade. Bom, vamos lembrar, dentro do nosso Evangelho, aquela passagem que eu considero uma das mais extraordinárias de Jesus, quando ele se fez luz. A transfiguração no Monte Tabor, aonde Jesus estava encarnado ao lado de dois eméritos espíritos desencarnados. Moisés, a primeira revelação, e o nosso querido Elias, o patriarca.
E ali Jesus, então, como é que acontece isto? A ação mental poderosíssima de Jesus, agindo no seu corpo espiritual, porque sabemos que mesmo um espírito puro tem o seu corpo, o corpo espiritual acompanha a evolução do espírito, da alma, melhor dizendo, mas Jesus estava encarnado no seu tríplice aspecto: alma, corpo espiritual ou perispírito e organização física. Então, o que aconteceu? Essa transfiguração, que é uma das propriedades do corpo espiritual. Se a gente estudar aquele magnífico livro que eu venho desenvolvendo semanalmente lá para o nosso lado oposto do planeta, o Japão, o livro de Zalmino Zimmermann, é um livro que todos deveriam ler, aqueles que queiram se aprofundar, porque sabemos muito pouco ainda do perispírito, meus irmãos. Não sabemos nada. Muito vagamente, muito perifericamente, do que representa essa vastidão que é o corpo espiritual. Aliás, sabemos muito pouco do corpo físico. Por exemplo, o lobo pré-frontal, ainda inexplorado pela neurociências. Apenas sabemos que é a organização estrutural física mais importante. É onde desenvolvemos os valores morais e humanos, o lobo pré-frontal. Considerado por Calderaro, no livro No Mundo Maior, como o terceiro andar do cérebro. Ou seja, a utilização desse lobo pré-frontal. Interessante que o lobo pré-frontal nos abre para o alto, enquanto nossos pés estão fincados na terra, para exemplificar, entender e compreender o nosso processo encarnatório. Os pés, para nós, têm uma grande importância, porque precisamos deles para caminhar, mas ainda não levitar e não volitar. Característica de espíritos mais evoluídos. Porque os pés representam simbolicamente a nossa condição encarnatória. Estamos fincados, chumbados à terra. Há forças chamadas de forças telúricas. No entanto, a cabeça, os cabelos se voltam para o céu. O que isso significa? Os opostos. Os opostos que Jung fala tanto. Precisamos integrar a nossa condição terrena, encarnatória, os nossos pés fincados e chumbados à terra, com os processos espirituais. A abertura, lobo pré-frontal e cabeça e cabelo. Vocês estão entendendo por que Maria de Magdala, naquele ato de humildade, lavou os pés de Jesus, os ungiu, os perfumou e os enxugou? Com o quê? Com seus cabelos. Isso tem um aspecto extraordinário. Jung chama isso de conjunctiones. É a conjunção da nossa condição terrena com as condições espirituais. E Jesus fez a mesma coisa com os apóstolos. A dizer, vivam o processo encarnatório da melhor maneira possível, com equilíbrio, com bom senso. Daí vem um ditado francês que chama-se savoir-prendre son pied, que quer dizer saber segurar o pé, saber segurar o prazer, não exacerbar os prazeres, que a maioria assim o faz. O prazer faz parte da existência. Sem prazer nós não teríamos estímulos.
Agora, o que devemos fazer é controlar o prazer. E não achar que o prazer é que rege a nossa existência. Olhem os pés aí, saber controlar nossos pés. E o processo de espiritualização é de abertura, dentro do simbolismo da cabeça e dos cabelos. Daí Maria de Magdala ter enxugado os pés do Cristo com os seus cabelos. Veja como o estudo é brilhante, né? Quando a gente começa a entender, através dos estudos, essas nuances. Então, voltamos lá na transfiguração. A mente poderosíssima, pura, de Jesus, atuando no seu corpo espiritual, homogêneo, mas não deixando de ter seu corpo espiritual. Eu digo isso porque muitos acham que o espírito, quando chega ao estado de pureza, há uma homogeneização da alma com o perispírito. Não. Claro que não entendemos esse processo de eterização ou purificação. Não temos alcance, nossas mentes ainda não alcançam. Mas o espírito puro tem o seu corpo. Então Jesus, com a sua mente poderosa, atuou no seu perispírito. E o perispírito, por sua vez, consequentemente, atuou no corpo. Alma, corpo espiritual, corpo físico. E dos poros de Jesus saiu a luz. Uma luz tão forte, por isso nosso título, a perene luz, ou a inapagável luz de Jesus, uma luz que não estamos acostumados. Aliás, a gente está muito pouco acostumado, ou mal acostumado. Querem um exemplo? Fiquem 2, 3 horas na escuridão. Depois de 3 horas, acendam o interruptor, a luz. O que a gente faz automaticamente? Aquela luz nos ofusca para a nossa retina ir se acostumando àquela luminosidade. Agora vocês imaginem a luz divina do Cristo no Monte Tabor. Os apóstolos que ali estavam, Pedro, João e Tiago, ficaram completamente e provisoriamente, temporariamente, enceguecidos. Por que Jesus fez isso? Qual a razão? Mostrar que ele era poderoso? Seria Jesus o pretensioso? Mostrar que ele era a luz, até porque ele disse, enquanto eu estou no mundo, de vós, eu sou a luz do mundo? Não, companheiros. Jesus quis mostrar a todos nós que nós somos luzes. O que nos falta é a abertura. E a abertura é o processo chamado, por Emmanuel, de desmaterialização. Não é perdermos a textura material, é sairmos desses processos de materialização, de materialismo, que muitos ainda estão focados. Estamos aqui fazendo o quê? Está lá no Livro dos Espíritos, questão 132. Ou seja, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Estamos aqui encarnados com nossos pés ligados ao magneto da Terra, com as nossas mentes, região pré-frontal, cabeça, cabelos, voltados para o céu. Da mesma forma, a cruz tem o mesmo significado. A cruz é a cruz das nossas dores? Sim. Sim. É a horizontalidade da trave, compondo o nosso psiquismo, a nossa estrutura, a nossa evolução, mas a trave vertical nos abre aos céus. E nós estamos lá crucificados por tudo que cometemos. E mais importante, a cruz está fincada na terra.
da mesma forma que os nossos pés estão fincados, chumbados à terra. Então vejam que tudo traz uma correlação. Mas o que Jesus quis nos informar, nos instruir, quando ele se fez luz lá no Monte Tabor, a famosa transfiguração, que é uma das propriedades do perispírito, dentre tantas, Jesus nos deixou a grandiosíssima lição. Meus irmãos, somos luzes. Não há algo mais estimulante que isto. Voltando ao nosso quarteto básico. Deus está em nós, o Cristo está em nós, o amor está em nós e a luz está em nós. Que amor é este que está em nós? Não é o nosso amor corriqueiro. O amor do prazer, carnal, o amor possessivo, onde tudo a gente utiliza o pronome possessivo, meu, minha, tua, teu. O amor de controle, dominador, fruto da nossa insegurança, dos nossos medos, das nossas instabilidades, geradas ao longo das encarnações e mais as atuações dos nossos dias atuais. Claro que, pelo menos já se ama de alguma forma, que tem criaturas que não amam. Aquelas criaturas empedradas, endurecidas, impermeáveis, insensíveis, que não amam nem a si próprios, porque o orgulho é tão grande que não abre espaços para o amor. A nossa querida Joana de Ângeles, no livro Plenitude, nos dá uma informação valiosíssima. Onde existe sofrimento, não existe amor. Não há espaços para o amor. E aonde existe amor, não há sofrimento. Então a gente já entende que o sofrimento é algo nosso, humano. Por isso que eu digo que Jesus jamais sofreu. Porque ele é pleno. Não há espaços na mente de Jesus para o sofrimento, para a tristeza. Como está lá na classificação kardeciana. Jesus goza de inalterável felicidade, quer dizer, os espíritos puros. Então não há espaços mentais para sofrimento. Tanto que o Buda, mestre Gautama, Siddhartha Gautama, do Oriente, nos traz as suas brilhantes lições a respeito das origens do sofrimento, que são típicas nossas. A gente sofre porque sofre. Se estamos com um problema mental, vamos sofrer um problema físico, pelo derramamento inadequado das nossas energias no corpo, nas nossas células. E se estamos com um problema físico, uma enfermidade, qualquer que seja, ou quaisquer que sejam, vai ter um reflexo na parte mental. Então sofremos porque sofremos. Mas não só isso. Buda nos diz que sofremos pelos nossos condicionamentos, perpetrados, colecionados ao longo das nossas mal baratadas encarnações, onde praticamente descumprimos as leis maiores. Erramos, nos equivocamos, estamos aqui, nesse planeta ainda de dores e sofrimentos. Porque a gente pode sentir a dor e sofrer menos. A partir do momento que a gente compreende a dor, a finalidade da dor, o objetivo da dor, os nossos descalabros morais vão gerar dores mentais e físicas. E quando a gente compreende, a compreensão é fundamental, o discernimento é fundamental, a gente vai sofrer menos. Vamos sofrer sim,
muita pretensão, muita ousadia dizer que a gente não sofre. Eu vou passar pelos problemas e não vou sofrer. É só as situações baterem a nossa porta. Aí a gente vai ver o que é o sofrimento. E finalmente Buda diz que a gente sofre pela impermanência das coisas. Todo mundo aqui sabe que tudo é impermanente. Para começar, pela organização física. Nossos corpos. Vamos desencarnar, companheiros. Vamos envelhecer. As rugas vão chegar. Com todos os aparatos plásticos da cirurgia, elas vão chegar. Não tem como evitarmos um enrugamento e um envelhecimento do corpo. Fora as patologias inerentes à senectude, as artroses, né, os processos demenciais, os processos cerebrais, onde as nossas memórias vão fugindo. Ih, me esqueci disso, ih, me esqueci daquilo. Como isso é constante, não é? Aliás, isso já acontece em tenras idades, segundo a medicina. Então, todos nós sabemos que tudo é impermanente. E aí me lembro daquela famosíssima frase do filósofo francês, Leloup. Ele diz: devemos deixar passar tudo o que passa e retornar ao que permanece. O que é que permanece em nós? O quarteto. O amor, a luz, o Pai e o Cristo. Quando entendemos profundamente isto, entra o nosso livre-arbítrio. Ninguém vai fazer milagres. Absolutamente não. O que muitos querem são as bênçãos, sem haver o mínimo esforço. Se Deus nos concedeu o livre-arbítrio, e a partir do entendimento de que a doutrina espírita nos traz, nós vamos nos movimentar, vamos nos mobilizar para que tudo isso aconteça. Então foi exatamente isto, companheiros, que Jesus nos mostrou na sua transfiguração. Eu sou luz, e vós sois luzes. Deus e eu e o Pai somos um, e vós sois deuses. Vós tendes o amor, porque tendes Deus dentro de vós. E Paulo, no arroubo do seu apostolado, depois, quando ele teve aquela primazia lá às portas de Damasco, e lembrem-se que o mesmo enceguecimento de Paulo, de Pedro, João e Tiago no Monte Tabor, foi o mesmo enceguecimento de Paulo, ainda Saulo, às portas de Damasco. Ficou cego. Que eu chamo de uma catarata moral, depois resolvida por Ananias, que ele foi a Damasco para prejudicar, porque Ananias converteu Abigail, o seu grande amor. Ele foi lá para se vingar de Ananias e o próprio Ananias o curou. E aí então não restou mais nada a Saulo a não ser, a partir dali, seguir Jesus. Então, companheiros, essa é a inapagável luz. Mas vamos ver aqui algumas colocações da nossa querida Amélia Rodrigues, que eu venho seguindo, estudando, porque não há relato mais fidedigno das relações de Amélia no passado, não sei em que corpo que ela estava, e quem ela era, mas é de uma fidelidade impressionante, seus relatos evangélicos. Ela já começa aqui, nesse capítulo, a dizer: a luz
que está em nós é o fulcro, é a raiz, é a essência, de onde emergem o calor e a vida. Pois é, nos dá o aquecimento, a luz solar nos dá o aquecimento, o calor. Sem esse calor nós sucumbiríamos. E nos dá a vida, porque essa luz está no nosso fluido vital, que corre em todo o nosso corpo, as 100 trilhões de células, que Charles Richer, a posteriori, chamou de ectoplasma. Kardec chamava de fluido vital, que nos dá a vida. Ou seja, é uma luz. Agora, diz ela que, ao mesmo tempo, é o centro para onde convergem as atenções e os interesses de todos. De todos. Até os insetos, atraídos pela sua claridade, aturdem-se. Os insetos ficam aturdidos. Assim como nós também, quando a luz é excessiva. E se a chama está crepitante, nela ardem, dominados pela sua pujança e pelo seu vigor. Mariposas acercam-se da flama tremeluzente e nela perecem. As mariposas perecem diante da flama tremeluzente. Os outros animais e nós, homens, fixados no seu fulgor, encadeiam-se e perdem o rumo. Então a luz estará de acordo com a nossa evolução espiritual. Porque senão nós vamos ficar enceguecidos. Vamos perder o rumo, assim como quando estamos na sombra, na obscuridade, que ainda nos caracteriza, também nós nos perdemos. Quando estamos, por exemplo, numa escuridão completa, a gente sai palpando as paredes, a mesa, enfim. Estamos também perdidos no rumo. Os opostos, a ausência de luz e a excessiva luz. Mas nossa evolução vai cada vez mais nos convidando. Tanto que a luz que aponta e que aclara nossos caminhos. Pois é através dela que vamos nos aclarando. Então já entendemos, isso está em João, capítulo 9, versículo 5, o que Jesus quis dizer. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade, é a vida. E por isso, ele foi cognominado de o Espírito de verdade. É o mesmo Espírito. Nós formos nos remontarmos lá ao passado, Yahvé, o Cristo e o Espírito de verdade. Primeira, segunda e terceira revelações. Para aqueles que estudam e se aprofundam e possam ver a similaridade, ou seja, de Jesus, que no Antigo Testamento era Yahvé e é o Espírito Consolador, a doutrina espírita. Olha aqui essa frase que está no Reformador, que foi trazida pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diz assim: aprende a semear a luz. Essa é a nossa função, semear a luz. Aonde? No solo dos nossos corações. Porque é o chakra cardíaco, o chakra que encontra-se no duplo etérico, na zona perispirítica, é do coração que vão sair os melhores sentimentos. E o maior deles, se estamos semeando a luz, é o amor.
conduzindo o arado milagroso do amor, para que as sombras da ignorância abandonem a terra para sempre. Ainda estamos nesta vigência dos preconceitos, da ignorância, do desconhecimento, mas à medida que vamos compreendendo, vamos evoluindo, e esse é o papel instrutivo da doutrina espírita. O nosso querido Divaldo Pereira Franco, aliás, vamos orar por ele, porque ele está em seus derradeiros momentos, já se alimenta através de sondas gástricas, está cumprindo, né, seus momentos finais. Mas diz ele que aportarão em nosso orbe em torno de 200 espíritos qualificados. A Joana nós sabemos, com a desencarnação do Divaldo, que ela virá. Emmanuel já está encarnado. E segundo informações que tivemos nas associações médico-espíritas, André Luiz também virá. Olha que interessante. Emmanuel vai estar no ápice da educação, de que tanto precisamos. A educação moral. A Joana de Ângeles no campo da psicologia transpessoal, a psicossomática. E o nosso André Luiz, querido André Luiz, na medicina. Então vejam a revolução educacional, pedagógica, psicológica e física. Assessorados que estarão por inúmeros espíritos. E aqueles que aqui se mantiverem. Porque não são só esses que chegarão, a geração nova, e que vai haver uma limpeza geral, não. Nós temos um papel importantíssimo aqui no planeta, desde que nos consideremos trabalhadores da última hora, em orientar, em educar, né, nossos filhos, nossos rebentos. Papel difícil, trabalharmos com os nossos rebentos, no processo educacional pedagógico, da moralização. Esse é o grande papel para a nossa transformação planetária. E com isso, é o processo de amor. Fazermos com que as criaturas se mergulhem no processo de autoexame, autoanálise, autoamor. Sermos humildes e sinceros, e não as fugas espetaculares, as camuflagens, os mecanismos de proteção do ego, como dizia Freud, em que utilizamos máscaras protetoras sem mexer em nossas raízes. Aí é onde determinados segmentos da psicologia falham. Não adianta trabalharmos a periferia se não trabalharmos o nosso interior. Onde estão nossas sombras? Onde estão nossas raízes? Onde estão os nossos arquétipos deformados? É esse o nosso papel, é esse o nosso objetivo. E sairmos, como diz aqui Emmanuel, das sombras da ignorância. Então vamos lá, a título de recordação, vamos lá no livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É uma questão para aqueles que têm o livro, se não tem, vale a pena, ou pegar na biblioteca, ou comprá-lo. A questão 310 do livro Consolador. E a pergunta feita, e a resposta é de Emmanuel, é a seguinte: a transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? Quer dizer, é uma simbologia, aquela transfiguração, que Jesus se fez luz para todos nós, para nos mostrar que somos luzes.
Vamos ver o que a espiritualidade, quer dizer, Emmanuel respondeu. Guardemos essa questão 310, em que o nosso querido Emmanuel nos diz o seguinte: todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. E no Tabor, contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência. Deve viver no mundo, sabendo o homem, olhem só, que pertence ao céu. Há algo mais dignificante que isto? Entendermos que pertencemos ao céu, no sentido dessa presença divina, dessa luz divina, do Cristo e do amor em nós? Diz aqui Emmanuel, não é para nós nos envaidecermos, é para nós nos compreendermos por sua sagrada origem. A nossa origem é sagrada. Nós é que conspurcamos ou maculamos esse sagrado nosso. Pelos nossos desvios, pelos nossos equívocos, pelo nosso orgulho, pela grande chaga que está em nós, que é o egoísmo. É a visão só de si, a preocupação só de si. Não se tem um olhar para o próximo, de comiseração, de compaixão, que seja de piedade. É tudo voltado para dentro de nós, nos fechando completamente nesses claustros, nesses esconderijos diminutos, insensíveis, impenetráveis, e a luz não vai penetrar. É como se fosse essa parede. Se por trás dessa parede acender um farol, alguém aqui vai ver? Não. Porque não penetra. A luz está do lado de fora e a gente não vê. Assim são esses nossos claustros, esses nossos esconderijos. Diz aqui Emmanuel, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes. O que Emmanuel está querendo nos dizer? Que a todos os instantes temos que nos desmaterializar. Não no sentido de perdermos a textura material, mas no sentido de nos espiritualizarmos. 3 termos, 3 vocábulos, que são sinônimos, que dizem o seguinte: desmaterialização, espiritualização e individuação, como nos fala Carl Gustav Jung, que estava muito à frente do seu tempo, muito à frente. Então, diz ele aqui, Emmanuel, temos que a todo instante nos desmaterializar ou nos espiritualizar. E aí entram, claro, virtudes fundamentais para isso. A mais importante, creio eu, é o desapego. Nos desapegarmos dos interesses materiais, tão difíceis. As pessoas estão ali, presas à matéria, aos bens, às conquistas, ao desapego dos nossos valores sentimentais, quando achamos que o outro é nossa posse, é o outro que tem que nos plenificar, é o outro que tem que nos amar. Olhem que orgulho gigantesco esse, o outro tem que me amar. O que eu faço para amá-lo? É a posse, é o domínio, é o controle? É a subjugação, é a humilhação? Então, desapego sentimental. E aí, então, temos o desapego, que esse é o mais difícil.
as nossas crenças, as leis que instituímos, as nossas leis, e não abrimos mãos delas. É o que acabamos de falar aqui. São as nossas regras, estabelecidas pelo nosso ego, comandadas pelo nosso orgulho. Então, diz aqui, o processo de autoiluminação que cabe a cada um de nós é exatamente essa desmaterialização ou a espiritualização. Agora, companheiros, não é ficar na teoria. Eu vou sempre na casa espírita, no grupo espírita, Legionários da Luz, ouço atentamente, e daquela porta para fora volta a ser o homem de antanho, com as mesmas deformidades, com as mesmas deficiências, com o mesmo orgulho. Foi importante ter vindo aqui, um dia ele vai se clarificar. Mas se continuarmos a sermos o homem velho, praticamente estamos perdendo todas essas possibilidades. Então, o processo de espiritualização não é só a intelectualização. É a prática. É o exemplo. Porque estamos sendo vistos e notados, podem crer, pelos nossos parentes, por aqueles que coabitam os nossos lares. Então temos que ser o exemplo. Não é só da boca para fora. Não, as palavras às vezes convencem, mas os exemplos arrastam. Cristo arrastou pelo seu exemplo de pureza, da luz que emanava de sua boca, dos seus olhos, das suas translúcidas mãos. As pessoas ficavam desnorteadas, descompassadas perante Jesus. Então, Emmanuel foi muito claro aqui, a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria. Olhem aqui, o amor que nos sustenta, que nos dá a vida, que nos dá o calor. É o amor. O amor que inicia-se em nós, nessa autorreflexão constante. Emmanuel diz aqui, a todos os instantes. Estarmos atentos ao que estamos pensando, ao que estamos reagindo. Isso é fundamental. É o que a Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, nos diz. Cair em si, como o filho pródigo caiu em si. Chegou à condição de indigência moral, espiritual, da dor, da fome, a dupla fome, a fome física e a fome espiritual, para o despertar da sua consciência. Desperta, ó tu que dormes, disse Paulo. Levanta-te entre os mortos, que o Cristo te alumiará. Então, o nosso processo aqui, companheiros, como diz Emmanuel, a todo instante, para desenvolver amor e sabedoria, é despertar nossas consciências. É um treinamento constante de vigilância, que etimologicamente vem de verdade. É estarmos diante de nossas verdades, das quais não podemos fugir. Pelo contrário, agradecer, não é nenhum demérito se reconhecer em falta, porque só assim, através do discernimento, da compreensão, nós vamos para a promoção da mudança. É a metanoia dos gregos, a conversão. A gente só se converte quando a gente se conhece. Foi exatamente isto que aconteceu com Saulo às portas de Damasco. Quando ele reconheceu toda a sua perseguição a Jesus,
Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus falou para ele. E aí ele caiu em si. Ele viu todo o seu equívoco em perseguir Jesus. E aí então instalou-se a conversão. Ali ele se converteu. Ali começou a metanoia dos gregos, ou metanoete dos franceses, quando ele disse: que queres que eu faça, Senhor? Olha que coisa magnífica. A ti eu entrego o meu espírito, Senhor. Que queres que eu faça? Me comande, que eu te seguirei. Então diz aqui Emmanuel, desenvolvimento do amor e da sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes, guardemos isso, lhe dormitam no coração. Ou seja, está tudo adormecido. O que precisamos é dar uma sacudidela. Não é esperar a dor que irá nos abalar. É já sacudir. É já se movimentar. É já buscar. Essa é a abertura para que a luz chegue para iluminar nossas sombras. Diz aqui a nossa querida Amélia Rodrigues: fruí-la com respeito, beneficiando-se com as suas dádivas, olhem só, sem precipitar-se nela, porque há um impulso nosso em querer se precipitar. Não podemos nos precipitar. Traduz então tudo isto numa sabedoria na utilização dos seus recursos. Diz mais ela: incendiar-se por dentro, vivendo-a no calor do ideal superior que ela, a luz, representa. É deixar-se atingir, sem consumir-se, porque muitos querem se consumir na luz. Que a luz nos domine, nos comande, e deixando nós de nos utilizarmos da maior concessão paterna, que é o livre-arbítrio. Então, precisamos não nos consumir, mas sim promover a abertura para que a luz possa nos atingir. Jesus é a grande e perene luz, a inapagável luz de Jesus. Ele veio às sombras dos caminhos humanos para que jamais voltasse a predominar a treva. Claro, sabemos, já se foram 2000 anos e a treva ainda predomina. Mas o que é isto perante a espiritualidade? 2000 anos, isso pouco representa para a espiritualidade, cujo tempo é outro. Ainda estamos nesse processo de espiritualização, para que a treva acabe se iluminando. Porque o mecanismo é esse. O que é o amor, o Cristo, o Deus e a luz, se não dentro de uma mobilização e de uma atividade nossa pessoal, iluminar nossas sombras. Vocês têm noção de quantas sombras carregamos no nosso psiquismo, no nosso inconsciente? Vejam bem, dizem os estudiosos que apenas funcionamos, a nossa consciência, o nosso ego, em 5%. E os outros 95%, que estão lá soterrados? E há o exemplo claro, indiscutível, da ponta do iceberg, aquela montanha de gelo, onde os navegadores temem tanto, porque acham aquela pontinha do iceberg e acabam naufragando no contato com as geleiras submersas. Assim somos nós.
Então nós trazemos dentro do nosso psiquismo um grande arcabouço que nós não vamos resolver numa existência. Está todo mundo querendo ir para o céu. Grande ilusão. Todo mundo querendo ir para nosso lar, para as colônias superiores, para Júpiter. Quanto caminho ainda temos que percorrer? Quantos mecanismos de espiritualização ainda temos que desenvolver para iluminarmos a pouco e pouco nossas trevas? E Jesus veio nos trazer o caminho. Tanto que ele nos disse, para segui-lo, temos que abrir mão de nossos valores. Negue-se a si mesmo. Jesus está a nos dizer, abram mão dos seus valores deformados, orgulhosos, arrogantes, prepotentes, donos da verdade. A verdade não é nossa, a verdade é de Deus, a verdade absoluta. Mas para isso, temos que ter uma dose homeopática de humildade para nos reconhecer. Onde estão nossas fragilidades? Por isso que é dificílimo o trabalho de transformação. O encontro, o autoencontro com nós mesmos. Como isso é difícil. Termos a humildade de reconhecermos o quão somos vaidosos e orgulhosos, prepotentes, quando não somos. Isso tudo é uma fantasia, isso tudo é o apego, isso tudo é uma ilusão. E reconhecer isto não é fácil. Exatamente o que Jesus nos falou. Aquele que se rebaixar, se elevará. E aquele que se elevar pelo orgulho, esse será rebaixado. E há um outro processo que todos nós sofremos, também concernente à transformação, a mudança lenta e gradativa, chama-se adaptação. A gente não sofre muitas vezes quando sai de uma casa e vai para outra, quando vai de um colégio para outro, quando vai de uma instituição espírita para outra instituição, cada instituição com a sua metodologia. São processos adaptativos. Se a gente sai do Brasil e vai para a Escandinávia, se a gente vai para a Suécia, Noruega, com aquele frio intenso, a Suíça, temos que nos adaptar fisicamente. Agora imaginem a adaptação moral para uma nova proposta, um novo reluzir na transformação. Por isso que não raro a gente cai. O homem condicionado do passado passa a preponderar. E a gente se acomoda a isto. Porque o período adaptativo ele é muito difícil. Mas vamos conquistando pelo nosso esforço, pela nossa perseverança, pelo nosso estoicismo, por essa luta interna de adaptação, que sabemos que não é fácil. Então, a sua trajetória do Cristo fez-se assinalar pela inapagável claridade que prossegue, e eu acrescentaria aqui, e prosseguirá, iluminando os séculos. Quando Jesus explanou para todos ali presentes, inclusive os desencarnados, as bem-aventuranças, a própria Amélia Rodrigues nos coloca como a era espiritual do futuro da humanidade. Porque ali estão todos os valores morais, ético-morais, a serem trabalhados pessoalmente.
cada um com a sua visão, cada um com a sua evolução, ninguém é igual a ninguém. Não vamos querer que todos sejam uníssonos, porque não seremos. Cada um tem a sua evolução espiritual, tem a sua compreensão, mas todos estarão suscetíveis de serem atingidos por essa inapagável claridade. A perene luz. O processo é um só. Tenhamos isso em mente. Nos abrirmos. E junto com a abertura, aliás, favorecendo a abertura, a bendita oração. A oração, companheiros, e a ciência já está chegando a isso. Que quando oramos, nós aumentamos o fluxo sanguíneo, principalmente na área pré-frontal. É quando nós nos conectamos com a divindade. É quando nos abrimos. É quando os poros do perispírito se abrem a uma nova realidade. Que possamos, queridos irmãos, entendermos a profundidade disso. Mas não esquecermos, sem nos envaidecermos, esses 4 itens, esses 4 parâmetros que estão em nós. Isso já é um motivo, né, para que a gente possa fazer eclodir em todos nós o Deus interno, o Cristo interior, o amor pleno, absoluto e a inapagável luz divina que Jesus nos trouxe. Que coisa extraordinária. Que não fique na teoria, mas que minimamente coloquemos em prática. É a semente do grão de mostarda. Não queiramos nos tornar espíritos altamente qualificados se ainda não trabalhamos a semente de mostarda, que é a menor semente na face da terra. É ali as pequeninas coisas, um gesto de carinho, uma cortesia, uma fidalguia, uma educação, uma palavra hoje pouco dita, e que a gente dizia muito no passado, obrigado. Gentileza gera gentileza. Ignorância gera ignorância. Maldade gera maldade. Que sejamos gentis, corteses, seguindo as orientações magnânimas do Mestre Jesus, com a sua inapagável claridade. Muita paz a todos. Terminados os passos, vamos para a nossa prece final com o nosso irmão José Henrique. Nesse instante, neste momento, estamos conectados com a espiritualidade, um estado não comum de consciência, sentindo a presença magistral dos amigos espirituais e, sobretudo, de Jesus. Quando fomos criados, simples e ignorantes, o Pai Maior já semeou em nós a graça. E, portanto, sabedores que temos as graças em nós, não nos resta alternativa a não ser a gratidão. A gratidão de sermos espíritos imortais, a gratidão de entender que estamos destinados à perfeição relativa, a gratidão de comungarmos diretamente com Jesus, a gratidão de sermos imortais. Então não temos palavras para avaliarmos toda esta graça que trazemos dentro de nós.
O que nos resta é desenvolvê-las mediante nossas condutas alinhadas e ajustadas nos teus princípios morais e éticos, Jesus. Portanto, só temos a agradecer. Mas que também possamos doar, após a gratidão, a tantos que ainda não te encontraram. Há tantos que ainda não buscaram o teu endereço, Jesus. Há tantos perdidos, como aquelas ovelhas tresmalhadas. Há tantos que estão nos caminhos dolorosos da dor pungente, por ainda não terem despertado para ti, Jesus. E também a todos que estão nas convulsões da dor, os excluídos da sociedade, a mendicância, aqueles que estão em leitos de dor, sofrendo as agruras das enfermidades, aqueles desassistidos socialmente, massacrados pelas ideias utilitaristas de grande parte dos seres humanos. Que possamos derramar o nosso amor, nossa gratidão a todos esses que sofrem, a todos esses que estão em convulsões morais, para que possam se erguer em novos princípios, em novos métodos, em novos caminhos. Portanto, Mestre Jesus, estamos aqui, gratos, e que continuemos a nossa jornada de doadores espirituais, para que possamos consolar e aquecer essas almas em aflições. Não temos palavra, como disse, mas temos esse sentimento de gratidão. E agradecer pelo dia de hoje, que esta doutrina nos traz seus ensinamentos. E pedimos então, Mestre querido, a permissão para encerrarmos mais um dia de luminosidades. Graças a Deus por tudo. Graças a Jesus. Que assim seja. Agradecemos a todos. Uma boa semana com a paz do Mestre e uma boa noite. Que assim seja. Sigam na paz.